E essa carteira short aí? Me conta o que uma empresa precisa ter para virar um short na Alpha aqui. E complementando também, se ele é entre setores, se ele pode ser intersetorial, como é que é também essa montagem, né, do short? Eu não sei de onde veio, mas as pessoas acham que quem faz short é meio vilão, assim, né? A pessoa que tá apostando contra, o cara meio pessimista. E na verdade não é, assim, como a gente se debruça com o trabalho de análise de investimento em quase em todo o nosso universo de cobertura, é relativamente comum a gente se deparar com situações que a gente acha que a simetria está pro outro lado. Está mais pro lado da queda do que pro lado da alta. Então é um exercício que a natureza dele é relativamente parecida com quem faz o long, mas ele tem um monte de variáveis adicionais que dificultam muito o trabalho, né? Só recapitulando, o short, o que significa? Imagina que o Matheus, ele comprou essa garrafa de água aqui como investimento, ele acha que ela deve subir de valor ou que ela está mal precificada, e ele opta por ficar com ela 3 anos. Aí eu tenho alguma discordância do valor dessa garrafa aqui. E a gente chama que ações, elas são bens fungíveis. Então, o que significa isso? Que não tem diferença dessa garrafa para essa garrafa para aquela garrafa, né? Fazendo aqui a premissa que todas estão cheias. Então, eu vou ligar para o Matheus, que é um acionista, que é um dono dessa garrafa, falar, Matheus, você não quer me emprestar ela? Eu te pago aqui 2% ao ano, já que você não vai vender, você é um investidor de longo prazo, você me empresta ela aqui por 30 dias. Aí eu vou, pego essa garrafa e vendo para alguém no mercado como se eu fosse o dono. E aí vendi essa garrafa lá, e se por qualquer motivo o preço da garrafa de água cair, eu posso ir lá e comprar, da mesma maneira que se tiver subido, eu vou comprar num preço mais alto que eu vendi, vou perder dinheiro, se cair eu vou ganhar. Então, ele parece que é simplesmente colocar o long no espelho, né, multiplicar por -1, mas quando a gente começa a entrar um pouco mais no detalhe, a gente vê que o dia a dia de fazer o short, ele é bem diferente de fazer o long. Uhum. Eu acho que talvez a principal diferença seja que quando você compra alguma coisa, pode ser uma coisa super arriscada, e você dimensiona bem o tamanho dela, aquilo nunca vai virar um problema maior do que inicialmente ele era. Então imagina, eu comprei 2% de uma empresa tóxica, sei lá, que é super endividada, ou em RJ. Se ela cair mais, meio betina lá, né, vai cair no máximo 100. Né? Você comprou 2%, que é o 50% virou 1, ele é sempre um problema menor se der errado. O short, ele é exatamente o contrário. Né? Para termos de gestão de risco, isso é crítico, porque eu shortei um negócio 2% da carteira, aí subiu 50, virou 3. Ele fica gritando lá, ó, estou maior, hein? Se você não fizer nada, eu posso subir, eu posso aumentar. E virar um problema, uma dor de cabeça ainda maior para você. Imagina o que aconteceu em GameStop na semana passada. Isso sem falar, né, do relato que já tem documentário sobre o caso. Netflix, acho que 15 dias atrás estava $10, 3 dias depois ela bateu 70 no intraday, 65. Então, qualquer posição short, nesse sentido, qualquer posição vendida, machucou muito, né? Você vendeu por 10, está 65. E o short tem essa questão do squeeze. O que significa o squeeze? O dono da ação, o Matheus, no caso da garrafa, ele pode falar, Bruno, me devolve aí. Não quero saber, eu quero minha garrafa de volta. Eu acho que a taxa que você está me pagando é baixa, ou eu quero ir lá vender, mudei de ideia, subiu o preço. E aí eu posso ser obrigado a comprar. Então, acho que talvez a natureza Porque, mais... assim, se o Matheus pegar de volta antes do prazo e não tiver outras garrafas disponíveis, aí você... eu sou obrigado a recomprar. E a encerrar minha posição para poder devolver a ação, no caso, a garrafa para ele. Liquidez é importante, então. Liquidez, o timing, essa questão do aluguel, o custo do aluguel, a chance do squeeze. Então, quando a gente vai colocando essas coisas, né, a análise fundamentalista e de valor, ela é uma parte importante do short, sem dúvida, mas ela não para de pé sozinha. Uhum. Talvez dê para dar o exemplo do Banco Inter, que é uma empresa que a gente perdeu dinheiro tentando shortear muitas vezes, né, estava lá, 3 vezes book. A gente achava, eu acho o Banco Inter caro, eu acho que ele tem que valer abaixo de book. O que significa book? Né? Valor patrimonial. Então, quanto que é o dinheiro do sócio vale e quanto que o valor de mercado que o banco está negociando na bolsa. A gente tentou o short Banco Inter várias vezes. Logo depois do IPO dele até... E várias vezes a gente foi estopado. 3 vezes eu acho caro. Eu subi para 3,3, 0. Aí tentava no 4. A gente, no ano passado, comprou o Banco Inter a 0,6 vezes book. Então, em tese, né, valor por valor, de maneira super simplista, aquela nossa análise inicial, ela estava ok, estava correta, estava na direção correta. Né? O negócio estava 3 vezes book, e no ano passado a gente investiu a 0,6 e a gente está investido até hoje. Né? Já fez quase 3 vezes o dinheiro nesse investimento. Só que antes dele ir do 3 para o meio, ele passou pelo 18. 18. 18 vezes patrimônio.
Você achava 3 vezes caro, ele foi até 18. Ele foi até 18. Então, é impossível carregar um short com esse tipo de movimento. Você é obrigado a encerrar ele antes, porque senão ele destrói o retorno. Você não vai estar vivo até ele voltar, né? Exatamente. Está Então, certo na hora errada é estar errado. né? e diferentemente do long, o long, por mais que o CDI seja alto, você consegue esperar. Né? Pegar o próprio exemplo da Magazine Luiza. O acionista mesmo da Magazine Luiza é a família Trajano. Aí fez o IPO lá em 2012. Acho que a ação chegou a cair 90%, 95%. E depois dessa queda, ela valia 300 milhões de reais. Então a família, nessa época, aproximando aqui para metade da empresa que eles tinha um patrimônio alocado em ações de Magazine Luiza de 150 milhões de reais. Vai 5 anos para frente, a Magazine Luiza foi de 300 milhões de reais de valor de mercado para 150 bi. Então a família foi de um patrimônio de 150 milhões de reais para 75 bilhões de reais de patrimônio. E agora caíram para 12 e 13, eles têm metade disso. Então esse tipo de movimento é só o long pode fazer. O short é impossível. Então por mais que você esteja errado você esteja com o time errado no long, você ainda pode se permitir a esperar. No short não, você é obrigado a zerar pelo aluguel, pelo risco, pelo restante da carteira. Então ele é uma atividade em que tem muita similaridade com o long, né, e com o estudo, afinal são empresas que são listadas na bolsa, que são suscetíveis a riscos similares, mas ele tem essa natureza adicional de detalhes, ela deixa a atividade mais, no mínimo, emocionante. Então, e dentro do que é possível fazer num short, também tem um espectro muito grande, assim como no long. Né? Dentro, se pegar a nossa carteira short, vão ter coisas que a gente simplesmente acha que vão perder do CDI ao longo do tempo. A gente está short Ambev faz 6 anos, desde que o fundo é fundo. A ação da Ambev está parada há 10. Então, nesses anos, e tem uma outra coisa, pelo menos, alguma coisa o vendedor tem que ter de boa. Né? Quando a gente vende uma ação, a gente passa a receber CDI para isso. Né? Porque eu vendo a ação, eu gero esse dinheiro da venda, e eu posso pegar esse dinheiro e colocar no CDI. Então, parte desse malefício, né, de ver o negócio subir, inclusive, acima de 100, e ter uma perda ilimitada, porque pode multiplicar por 10, 15, 20, no caso de Magazine Luiza, eu tenho esse benefício de receber o CDI. Então, no caso da Ambev, é uma ação que pra gente foi incrível esse short. Né? E eu não tô achando que a empresa é horrível ou que tem algum problema estrutural lá. É que quando a gente faz a conta de risco-retorno, pelo que ela pode entregar, pelo tamanho dela, pelo crescimento de lucro que ela pode vir a ter, ela parece precificada hoje que vai ter um crescimento que a gente discorda. E se esse crescimento for de acordo com o que a gente imagina, ela fica meio parada, cai um pouco, sobe um pouco, mas a gente vai coletando CDI ao longo do tempo. Então a gente tem parte da carteira que tem só empresas assim, que é o caso da Ambev, que é o caso recentemente da Raia, que é o caso recentemente da VEG, que a gente está short há um tempo também, de empresas que a gente pode inclusive ter uma admiração, né, já ter sido acionista do lado long, mas a gente acha que hoje, no múltiplo atual, né, com o que está implícito de crescimento para frente, para os próximos anos, para os próximos trimestres. No relativo com outras empresas. No relativo, nesse caso, até contra o CDI. Tá, né, no caso dessa parte do portfólio, é mais uma conta contra o CDI do que uma conta contra outras empresas correlatas. Uhum. Então, primeiro tem esse bucket aqui, a gente pode falar no detalhe de algumas delas. Aí tem também a outra questão, que é tentar encontrar uma discrepância de valor relativo. Talvez o caso desse ano, 2 casos desse ano que deram muito certo lá pra gente, foi Localiza com Movida e Despegar, né, que é a Decolar, que é listada lá fora, contra a CVC. Nesse caso, a gente também não acha que a empresa tem um problema estrutural e que tem que cair muito e que vale a perto de zero. Simplesmente a gente tem uma opinião sobre o valor relativo. Né? E no caso da Localiza, a Localiza deve cair uns 22%, 20% esse ano. Só que a Movida cai 38%, 40%. Então, para esse par do long short, acabou sendo interessante. Porque por mais que as duas tenham caído, eu estava comprado em uma que caiu 20, estava vendido numa que caiu 40, essa diferença aqui ela ficou como retorno no fundo. Então também, dentro da nossa carteira short, existem esses pares setoriais, intrasetoriais, de coisas que conversam entre si, porque, digamos, a gente está comprado em Localiza, vendido em Movida. Aí sai uma notícia sobre revisão do imposto para venda de carro usado. As duas vão sofrer impactos semelhantes, talvez não no equity, né, porque uma mais alavancada que a outra, mas é uma coisa que impacta as duas. Né? Ou um risco macro como um todo, o Ibov para baixo, seja lá por fora, seja aqui por dentro, é uma coisa local, mexe na taxa de juros, vai pegar nas duas, as duas vão cair. Então a gente vai neutralizando esses riscos que são
tanto setoriais ou macro, e a gente vai, de fato, tentando capturar essa diferença de valor relativo que as duas, uma tem para outra. Ainda mais nesse caso que é muito claro de ver que elas fazem exatamente a mesma coisa. E no caso da Decolar, CVC é um pouco diferente, né? Porque a Decolar tem business, tem negócios que não são no Brasil, mas na parte de viagem, né? Dentro do veio uma taxação como tentaram fazer no PER, como tentando fazer no PERSE, né? Para as empresas de turismo. As duas sofrem impactos, obviamente diferentes entre si, mas aí também tem esse bucket, né? Então tem da parte contra o CDI, tem da parte de uma contra a outra. Tem a parte de desconto de holding, que é uma coisa que hoje em dia tem menos empresas que têm uma discordância grande, mas a gente tem uma que a gente tem começado a montar faz pouco tempo, que é a Randon contra a Fras-le. Né? Hoje, se a gente faz a conta do que está implícito no preço da Randon, a Randon vale 3 bilhões de reais, a Fras-le vale 4, vale 5, praticamente, 4.800, acho. Só que a Randon tem mais da metade da Fras-le. Então, se a gente faz essa conta de soma das partes, a Randon hoje, a operação que não é Fras-le, ela está valendo seus 500 milhões de reais. Ela vale 3 bi, tem um stake dentro da Fras-le que vale 2,5. Toda a Randon, tudo que a Randon faz, vale 500 milhões de reais. Só que nas nossas contas, tudo que a Randon faz dá um lucro de mais ou menos 250 milhões de reais por ano. É quase como se a gente comprasse a Randon. Deveria valer 1 bi, vai, Randon. Se fosse 5, 4 vezes PI. Né? Porque hoje em dia acho que 4 vezes PI a gente começa a ficar... Agora tá 2, né? E aí Só que eu não consigo capturar isso e só ficar long na Randon. Porque se eventualmente o preço de Fras-le estiver errado e cair, o preço da Randon pode estar certo e ficar parado. Então, o único jeito de capturar mesmo é se eu ficar short na outra. Uhum. Então, não é que a gente acha que a Fras-le é ruim, não é. A gente simplesmente vê uma discrepância muito grande de valor, nesse caso da Randon, ou porque a ação da Randon caiu excessivamente, ou porque a ação da Fras-le subiu excessivamente. A gente aí nem precisa entrar tanto no mérito do que fez essa discrepância, simplesmente olhar para ela. E a gente tem um par lá que fica long em uma, short na outra, por desconto de hold, como a gente já teve lá atrás com CZLT versus investidas, né? CZLT era a antiga holding da Cosan, que era listada. Uhum. E tinha também, em algum momento, uma discrepância muito grande. A gente já teve também o de Bradespar com Vale, hoje em dia não tem mais. Hoje acho que o único de desconto de holding que a gente tem lá dentro é esse. E tem os outros, que são aqueles das empresas que a gente acha que realmente deveriam valer muito menos, por estrutura de capital errada. Muitas vezes é por conta de estrutura de capital errada. A empresa toma muito mais dívida do que tinha capacidade de pagar, vê alguma mudança no macro, no micro, e essa estrutura de capital errada, né? Muito mais dívida do que o necessário, acabou ficando evidente. E elas só conseguem chegar no dia seguinte com mais capital, né? E normalmente esse capital vem através de diluição, num preço muito mais baixo que na tela. E aí são empresas que a gente tem essa discordância de valor em relação à tela e em relação à estrutura de capital. Então, acho que talvez dê para resumir essas 4 grandes cestas, assim. Né, então dá para dizer tem a cesta short versus CDI, que basicamente são as ações que você acha que vão performar abaixo do CDI. Discrepância de valor relativo, né? E pegar localiza movida, acho que é o mais fácil de entender. Decolar CVC, acho que até tem talvez o fracasso de uma explique o sucesso da outra, né? Uhum. Desconto de holding. E essa última caixinha eu chamei de short estrutural, né? Que é a estrutura dela, não que ela vá para zero, mas a estrutura dela vai forçar a empresa mais cedo ou mais tarde ter que fazer um aumento de capital, um resgate que vai diluir o capital dela. Seria por aí, né? É isso aí.